A Polícia Civil de Campos encerrou as investigações do caso do estudante de medicina que atropelou e matou a própria mãe. E novas imagens de Carlos Eduardo Aquino Cardoso, de 32 anos, agredindo a mãe, a Eliana Lima Tavares, foram divulgadas. Nós temos as imagens e tem uma imagem que mostra o momento de uma agressão. Vamos ver. Essa foi um dos dessa agressão, desse vídeo que foi cedido ao delegado através da irmã, através da Lara, e ele fala isso na coletiva. E a gente vai trazer agora outras informações com a Manuela Scala, que esteve acompanhando a coletiva. Ela esteve desde cedo, essa coletiva aconteceu hoje mais cedo e a gente sabe que é um caso muito complexo, são muitas informações que até então a população ainda não tinha acesso, mas agora nós queremos saber, Manuela, como foi essa coletiva de imprensa, o que foi dito pelo delegado que está à frente, o delegado Carlos Augusto Guimarães. Bom dia, Manuela. Vamos aos detalhes, Ana. Bom dia para você, para todos que nos acompanham no Balanço Geral. Essa complexidade do caso foi apontada pelo delegado responsável pela investigação, que inclusive disse que um dos desafios foi provar essa intenção de matar por parte do Carlos Eduardo, porque já se sabia quem cometeu o atropelamento, que foi o próprio Carlos, e também que realmente aconteceu o atropelamento, mas que aquele até então acidente foi uma intenção dele. Alguns pontos foram necessários para que se chegasse a essa conclusão do caso. E essas imagens impressionantes que mostram o quanto o Carlos Eduardo era violento com a mãe foram essenciais para chegar nessa definição de feminicídio. Ana Paula, essas imagens foram gravadas pela irmã dele, que até saiu de casa, foi morar em outro município por conta desse histórico de testemunhar dia a dia essas agressões, a violência verbal, a violência física. A mãe era humilhada, era xingada, era subjugada mesmo, dia a dia, por questões irrisórias muitas vezes. Em um desses episódios, foi por conta de R$5, Ana Paula. Ele brigou com ela, a questionou por que não estava fazendo esse pagamento. E a gente tem o trecho desse vídeo para mostrar agora. O que eu fiz? Você tá certinho! Ô pai! Você acredita? Você acredita? Eu cheguei pra mamãe e falei assim, mãe, eu pedi a ele, pega lá R$5 de mamãe para comprar uma empresa. E você acredita que ela falou que ela não tem? São impressionantes, conforme até mesmo o delegado acentuou em entrevista com a nossa equipe. E para chegar a essa conclusão de dolo, que houve a intenção de matar, foram necessários alguns pontos que a polícia chegou, 6 pontos no total, como por exemplo, a forma que ele se seguiu até o atropelamento. A gente tem uma imagem, inclusive a gente mostrou aqui no jornalismo da Record, momentos antes dele chegar ali na avenida onde ele atropelou a mãe, ele estava em baixa velocidade. E só nesta avenida, a poucos metros da bicicleta elétrica, que ele acelerou. Então esse comportamento em que mostrava que ele estava andando devagar e só depois acelerou, contribuiu para chegar nessa conclusão. Também que o local era bastante iluminado e ele conseguia identificar as características de parentes ali no local após o atropelamento, até de uma certa distância. Então, que mostra um grau ali que ele estava em suas condições normais, né? Ele estava conseguindo ali distinguir quem era parente e quem era uma pessoa desconhecida. A cor da bicicleta elétrica, que era um amarelo muito forte, também era quase impossível dele confundir, de acordo com o delegado, porque até vizinhos, pessoas que conheciam a Eliana, sabiam que ela era proprietária dessa bicicleta elétrica.
Mais um ponto foi o comportamento de menosprezo por parte de Carlos Eduardo. A partir da informação, algumas pessoas disseram ali, até o próprio pai dele quando chegou e gritou o que ele tinha feito com a própria mãe, ele se manteve frio e apenas se preocupou com a perda dos bens materiais. Então, são algumas das conclusões que se chegou, né, a partir de testemunhas que foram ouvidas, vizinhos, familiares e também esse histórico de agressões, como a gente pôde testemunhar através desses vídeos. Isso tudo chegou à conclusão do inquérito, que agora o Ministério Público acatou a tese de feminicídio, então o Carlos Eduardo passa a ser réu no processo e o Ministério Público continua com os trâmites que deve levar a um julgamento que vai chegar à júri popular. Nós temos uma fala do delegado que fala a respeito, ele explica sobre essa conclusão do inquérito, o encerramento que foi anunciado hoje, que daqui a pouco a gente vai dar esse trecho, né, da entrevista, a gente vai colocar aqui para vocês entenderem. Vamos para mais alguns detalhes dessas investigações. Por exemplo, Ana Paula, que é importante a gente citar aqui também, 4 dias antes desse atropelamento, testemunhas informam que ele já havia feito ameaças contra a mãe, ela já tinha sido ameaçada de morte poucos dias antes do atropelamento. Isso foi levantado no inquérito, foi uma informação essencial. Outra questão é que um primo, um familiar, né, uma testemunha ligada à família, disse que a Eliana, ela saiu naquela noite com a bicicleta elétrica para tentar impedir o trajeto do Carlos Eduardo, porque ele não era autorizado a dirigir o automóvel, porque ele já se envolveu em outros acidentes. Por conta aí, a polícia afirma que ele tinha uso de entorpecentes, ele fazia uso de drogas, como era de conhecimento de familiares, de algumas pessoas que conheciam, que eram do círculo social dele. E antes dele cometer esse ato do atropelamento, ele tinha ido até uma comunidade para comprar drogas, também foi levantado nas investigações. Outra questão é que a família tinha uma dívida muito relevante de 360 mil reais por conta do Carlos Eduardo. Ele não concluiu a faculdade de farmácia anteriormente, né, que ele tinha feito, uma faculdade anterior, e até então com a faculdade de medicina. O Carlos Augusto, o delegado, disse que o pai tinha contraído uma dívida de 360 mil reais para que ele pudesse concluir os seus estudos. Então, os esforços dos familiares, né, para que ele pudesse ter uma carreira também, para que ele pudesse ser médico, foram feitos. Mas esse comportamento dele, que o delegado diz que beirava a sociopatia, acabou levando a essa conclusão. Também, né, pode ter contribuído para o resultado que a gente viu na morte, com a morte da mãe. Tá bom? E a gente, com essas imagens obtidas, a gente consegue também entender um pouco mais das características da personalidade de Carlos Eduardo, que a gente vem mencionando através das investigações que a polícia vem trazendo para a gente. E esses registros, esse flagrante aí feito pela irmã, também acaba ilustrando bastante o que a gente está dizendo. Vamos acompanhar mais um trecho do vídeo. Morre logo, morre logo! Você quer continuar? Você quer continuar? Por isso que ele fugiu dessa filha da... Gente, o que eu fiz? E ele tá certinho! Ô pai! Então você fala com ele aí agora! Fala que você não tem segurança! Eu não aguento mais você fazer isso! Eu não aguento mais! Vai ser a vida inteira assim! Vai ser a vida inteira assim! E daí que você tá pensando, não, você não pode dar cartão de crédito ordinário, o que eu pedi? Compra uma manteiga! Você vai ser doente assim até quando? Até quando você vai ser doente, sua R$5! R$5! Seu lixo!
São imagens fortes, a gente consegue entender o que a Eliana passava com o filho por conta desse temperamento. Também pode haver aí outras questões que ainda vão ser levantadas no curso desse processo, que agora segue nas mãos do Ministério Público. O Carlos Eduardo, ele se encontra numa penitenciária de Itaperuna. Ele foi transferido devido à repercussão do caso e então foi decidida por essa transferência dele. Vizinhos, familiares, a irmã e o pai foram ouvidos nesse processo também, nessas investigações. Foram importantes para entender todo o contexto, o que acontecia dentro da casa nesse período antes da morte da Eliana. A gente também conseguiu ter a informação, né, de que esse caso foi até aí dito que a mãe, ela teria ido atrás do filho, né, que saiu com o carro sem autorização no momento em que ela acabou sendo atropelada posteriormente. Então, assim que ele avistou, de acordo com a polícia, que ele avistou a mãe na bicicleta elétrica à frente dele, ele então avançou, acelerou. Uma travada aí, Manuela, a gente continua com você, a gente vai só ajustar rapidinho aí pra voltar, mas esse vídeo, vem aqui pro telão, por gentileza, bota aqui, porque vou te dizer, quem tá acompanhando desde cedo esse caso e tava tentando entender o que estava acontecendo dentro dessa família, minha gente, isso aqui é uma tragédia em família, é uma tragédia anunciada. Essa família já passava, essa senhora que está aí dentro, essa mãe, essa irmã que fez o vídeo, e muita gente até se perguntando como é que não consegue parar. Por que não conseguiu parar antes? Esse ciclo de violência já acontecia há muito tempo. Só agora veio à tona, depois dessa morte. Infelizmente, com a morte da Eliana, que nesse vídeo a gente já estava ouvindo, dá para ouvir. Nesse vídeo dá para ouvir ele dizendo da morte dela. É triste demais, é doloroso ver um filho agredindo uma mãe dessa forma. Por causa de R$5, segundo ele, para comprar uma manteiga. E ainda pede ao pai. E ainda fala com o pai. E ainda justifica dizendo, ô pai, ainda bem que o senhor fugiu. É por isso que ele fugiu dela. Então, tem ainda essa questão do pai, né? Pai que precisa também, a gente tem aí alguns depoimentos e claro que a gente vai atualizando, a Manuela está trazendo aí, foram muitos assuntos, né, Manuela? Foram muitos pontos que foram divulgados durante essa coletiva, né? A coletiva foi importantíssima até porque o Ministério Público, como você disse, acatou o que o delegado já vinha vindo, né, trazendo nas investigações. E o que é que a gente pode ainda acrescentar, Manuela? Então, Ana, que o processo segue para uma nova fase. Agora ele muda o status para réu e a gente deve se seguir para um julgamento que vai ter aí o júri popular. É isso que se espera, que a Polícia Civil espera que chegue a esse ponto para que ele possa ser julgado. Então, ele permanece preso na penitenciária de Itaperuna. Essas imagens que a gente mostrou aqui, inclusive o delegado, ele comenta a respeito, até mesmo para ele, com a experiência que ele tem, né, de delegado na Polícia Civil, o impressionou. E a gente vai acompanhar um trecho da entrevista que fizemos com ele, mesmo após a coletiva. Vamos acompanhar. Muito foi falado inicialmente que a única prova que a polícia tinha era as agressões e violências anteriormente praticadas, mas não, nós conseguimos provar que existem ainda 5 outros fatores, 5 outros pontos que realmente comprovam esse dolo do agente, essa vontade de matar a mãe. Essas agressões pretéritas só corroboraram, foi só a cereja do bolo para a nossa investigação. A irmã trouxe para a gente muitos detalhes do que ele fazia com essa mãe, ele subjugava essa mulher, ele humilhava essa mulher, maltratava muito essa mãe, a mãe andava com medo. Então ela trouxe também algumas outras testemunhas que foram ouvidas e que só corroboraram esse histórico e essa vida pregressa dele de agressão, ameaça de morte contra a mãe.
As imagens ali mostram ela sentada no sofá, ele xingando a mãe, humilhando a mãe por causa de R$5, a funcionária da residência presenciando e a irmã filmando. Então a irmã nos trouxe essas imagens, né, e são imagens muito fortes que mostram realmente o caráter sociopata dele. Pois é, Ana, essas são informações que mostram, né, como que a investigação precisou trabalhar para chegar nessa conclusão. Outro ponto que foi fundamental para que o encerramento das investigações chegassem, né, a essa definição de feminicídio, de dolo, de intenção de matar, é que ele também tentou fugir do local. A gente teve a entrevista da Ana Carolina, que foi uma das vítimas do carro, né, atingido após o atropelamento, e ela que impediu dele sair do local. Então, além de responder pela morte da Eliana, ele também tem outras 5 lesões corporais que estão nesse processo. Ana, volto com você. Valeu, Manuela Scala, muito obrigada por essas informações. A gente vai trazendo qualquer novidade a respeito desse caso. Você continua aí em frente ao ISP, né? Valeu, Manuela. Essas imagens agora já estão circulando. Muita gente agora está tendo acesso, está vendo o que acontecia dentro dessa família. O assunto, com certeza, vai ser um dos mais comentados desta sexta-feira. Até porque muita gente estava se perguntando o que é que vai acontecer com ele. Será que foi por conta dessas situações que ele até precisou ser transferido para o outro presídio? Porque ele saiu do presídio de Campos e foi para Itaperuna. Muitas pessoas falando a respeito dessa questão, mas isso ainda precisa até ser confirmado pela SEAP, que não foi. Né? Ele saiu do presídio de Campos e foi para Itaperuna. Tem muito ainda a ser falado, mas com essas imagens a gente vai seguindo aqui o nosso balanço geral. Eu sei que muita gente que está vendo agora deve estar aí revoltado, principalmente as pessoas que já conheciam essa mulher, principalmente as pessoas que já conviviam com ela e sabiam de tudo que estava acontecendo. E muita gente se pergunta por que não parou ele antes, porque essa é a pergunta que eu faço. Mas será que a família que já não vinha, a mãe e a irmã já foram uma vez para a delegacia fazer a ocorrência, mas nesse momento tiraram, desistiram. Então, minha gente, é complicado, é complexo, mas está aí uma das imagens que contribuíram para a conclusão desse trabalho que está sendo realizado pela 146.